Um dos nomes que todas as janelas de transferências é citado para sair do Inter é do zagueiro Vitão. Afinal, é um dos principais jogadores do elenco colorado e, para muitos, o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. E, claro, nessa janela de transferências que está abrindo agora no mês de julho, não vai ser diferente. E o Globo Esporte trouxe uma informação muito importante: o posicionamento por parte do staff do Vitão, de quem cuida da carreira do jogador, basicamente dos empresários, dos agentes responsáveis pela carreira dele e por negociações. Conforme o Globo Esporte, os empresários decidiram que só vão sentar com o Internacional, só vão se reunir com a direção colorada se chegar uma proposta muito boa tanto para o Vitão quanto para o Inter. Proposta essa que até o momento não chegou. Ou seja, o staff do Vitão sabe do que o Inter quer pelo jogador e só vai realmente fazer, muito entre aspas, uma pressão para negociar se realmente for algo que chegue perto do que o Inter está querendo. Então não vai perder tempo com propostas pequenas, com algo menor por esse atleta que está tão valorizado e que é tão importante para o Inter. Recentemente, inclusive, o Inter recebeu uma proposta do Porto de Portugal pelo Vitão, de 7 milhões de euros. Óbvio que o Inter nem abriu negociação, nem deu prosseguimento às conversas, porque é muito abaixo do que o clube está querendo. E depois desta informação do Globo Esporte, eu conversei com um dirigente do Internacional hoje, agora há pouco antes de gravar esse vídeo, e perguntei sobre valores, se o Inter realmente tem algo em mente. Afinal, a imprensa vem dizendo há algum tempo que o Inter não quer nada menos do que 12 milhões de euros para negociar o Vitão, e o que ele me disse foi o seguinte, que o valor é ainda maior, que o Inter só pretende vender o Vitão por uma proposta na casa dos 15 milhões de euros. Isso hoje, na cotação atual, dá um valor próximo aos 95 milhões de reais. Justamente porque o Inter não tem pressa em vender o zagueiro. Hoje é o zagueiro incontestável do elenco colorado. Em uma temporada em que o Inter está numa Copa do Brasil, numa Copa Libertadores da América e precisando muito se recuperar no Campeonato Brasileiro. Em um momento em que o Inter está tendo problemas no sistema defensivo. O Rohel acabou não se firmando e tá voltando pro Hertha Berlim. O Victor Gabriel toda hora tá se machucando. O Juninho, a gente não sabe exatamente o que esperar, afinal foram poucos jogos. O Cleiton Sampaio até o momento se mostrou insuficiente. Então o Vitão é o único zagueiro incontestável. E justamente por isso o Inter tá colocando o valor lá em cima. Quem quiser levar agora, paga esse valor e, bom, o Inter negocia. Mas aí vai ter que pagar, conforme esse dirigente me informou, 15 milhões de euros, 95 milhões de reais aproximadamente. É um valor que eu acredito que nesse momento nenhum time europeu vai querer pagar. Afinal, se a proposta que chegou do Porto era de 7 milhões de euros, o Inter tá querendo mais que o dobro disso para negociar o seu principal zagueiro. E o super competente colega Marinho Saldanha, colorado, setorista do Inter, aliás, se inscrevam no canal dele aqui no YouTube, trouxe uma informação muito importante, que outro titular do Inter também recebeu proposta recentemente para deixar o clube, o goleiro Rocher. O goleiro uruguaio foi procurado por times do México que se interessam numa transferência imediata, ou seja, já nessa próxima janela de transferências. Mas o Inter, até o momento, afirma que não há nada concreto, que o clube não recebeu nenhuma proposta realmente vantajosa que possa pelo menos começar a pensar nessa possibilidade. E convenhamos, o Rocher muito mais desfalca o Inter do que entra em campo, mas a gente está falando de um goleiro que, apesar de todos esses problemas físicos, tantas vezes que vem desfalcando o Internacional, é um goleiro extremamente experiente e um goleiro titular da sua seleção. Então, embora nos últimos tempos não venha sendo muito útil para o Inter, afinal pouco vem jogando, é um atleta que é sim valorizado e que precisa sim ser valorizado pelo Internacional e ser valorizado no mercado. Então até por isso o Inter não tem pressa de vender esse jogador, não pensa em vender esse atleta, mesmo que ele não venha atuando ou venha atuando pouquíssimo nesse ano de 2025. Rocher, em condições físicas que deve ter após essa parada para o Mundial de Clubes da FIFA,
FIFA, é titularíssimo do Internacional. Voltará a ser titular do Inter. Então o clube não pretende vender, ao menos não nesse momento. Mas sim, há interesse, há procura, há propostas de clubes de fora para tirar esse titular colorado. E agora, pra gente encerrar, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha dessa pedida do Inter pelo Vitão? É alta? Tu considera baixa? Vamos trocar aquela ideia. E o Rocher? Tu espera ainda alguma coisa do goleiro colorado? Tu acha que ele é titularíssimo? Ou tu é daquele grupo dos colorados que estão chateados com ele? São de saco cheio porque o Rocher pouco entra em campo. Acredita? Tem muitos colorados que estão nessa daí. Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.